prazer estar aqui de novo com vocês. Que bom que a gente vai poder hoje meditar sobre uma coisa muito importante, um tema chamado crise. Puxa vida, você está assistindo televisão e fala, já estou cheio de crise, aí vai falar sobre isso. Exatamente, como sair disso, em nome de Jesus. E hoje, para falar sobre isso, está aqui o pastor João Bento Ribeiro, e nós vamos ter o privilégio de escutá-lo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Nós estamos aqui hoje com o pastor João Bento Ribeiro, pastor aqui da comunidade cristã Deus Presente do Serrano, do bairro do Serrano. E é um privilégio ter você aqui hoje com a gente, para a gente conversar sobre um assunto que está na moda hoje em dia, que é um assunto chamado crise. Crise em todas as áreas. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. O prazer é meu de estar aqui. Já ouvi falar bem desse momento aqui de gravação, desse momento de debates de alguns temas importantes, né, na sociedade, para a igreja, e eu estou feliz de poder estar hoje aqui. Espero contribuir para a mudança de algum pensamento, de alguma coisa, né, em relação à crise. Ah, que bom! Você está fazendo filosofia, né, pastor? Filosofia, estou aí 70% do curso concluído, ainda faltam 30%, mas eu gosto mesmo da área de sociologia, eu gosto mais da massa, sabe? Uhum. E aí, no curso de filosofia descobri, mas agora como fiz 70%, vou concluir e depois me especializo em sociologia. Eu sei que você também, além de ser pastor, o que você também faz, pastor? Eu tenho uma série de coisas. Você é professor? Professor eu dei um tempo agora. Mas você é professor, Isso, também deu aula. Eu dei aula, e agora eu estou dedicando mais à consultoria, né? E, graças a Deus aí, eu falo isso como testemunho, né? Como Deus é fiel, né? Não tenho nenhum cartão de visita, não tenho nenhum site, só tenho um telefone, e cada ano que passa... Você usa a mídia, então. Usar a mídia. Pro bem. Pro bem. E, pra ter uma ideia, eu estou aí atendendo quase 60 empresas. Nossa, que bênção. Essas empresas dedicam aí, por ano, 2 dias do meu serviço. E serviço de consultoria, graças a Deus, é um serviço bem remunerado, um serviço que paga muito bem. Então, eu dedico bastante tempo na consultoria, por isso que parei com dar aula. Mas dar aula para mim é meio apaixonante, né? Eu sou apaixonado por dar aula, sou assim bastante romântico, da ideia romântica de dar aula para transformação.
Então eu gosto disso, mas dei um tempo Por causa do serviço. dedicar por causa do serviço, né? E fora isso, então, faz faculdade, fora isso ainda... Tem uma empresa também, é pequena a empresa, tenho 2 funcionários, né? Já me dão um grande trabalho, 2 funcionários, eu cuido da empresa também e ajudo na consultoria a cuidar de mais umas empresas. E da meia-noite às 6 você vai... Da meia-noite às 6 fico Brincadeira, isso aí... E da meia-noite às 6 você fica em casa. Fico em casa, Tá certo, pastor. E Sociologia. agora, como filósofo, fala um pouquinho sobre a crise desse ponto de vista, do ponto de vista filosófico. Tem uma coisa, uma maneira de ver diferente, não tem? Eu acho que tem, não sei. É que, na verdade, a filosofia nos ensina, nos ajuda a enxergar um pouco além do que o senso comum vê, né? Por exemplo, o senso comum vê a crise de uma maneira muito ligado àquilo que eles ouvem na mídia, aquilo que eles ouvem de outra pessoa, e acaba então tendo o seu parâmetro de uma situação, agora vamos falar da crise, por aquilo que ela ouve, né? E a filosofia... É um papagaio, ele repete ele fica repetindo o que todo mundo fala. Exatamente. A filosofia nos ensina, nos ajuda a entender a raiz do problema, a enxergar o porquê disso. Não talvez o porquê da crise, mas enxergar a origem das coisas. Porque todos nós sabemos pela história, né, que a crise sempre existiu. E muitas vezes a crise ela é gerada por um grupo de interesses, né? Interesses econômicos, basicamente, a crise é gerada por alguns interesses. E a filosofia ajuda a enxergar, buscar a fonte dessa crise, né? Ou ver as possibilidades. E dentro das possibilidades dessa fonte, se tem uma que é um pouquinho mais consistente, mais quase que precisa, né? Então, pastor, conta pra gente, o que você pensa da crise atual? Porque a conversa das pessoas hoje em dia nossa, tá em crise, nós estamos em crise. Também com essa crise, aí todo mundo fica falando, repetindo as mesmas coisas. Fala um pouquinho sobre a crise política, sobre a crise econômica, né? Na verdade, para mim, tudo tem base na crise econômica. As pessoas falam que não está bem, porque não está bem financeiramente. Então está mal, está tudo mal. O empresário fala que não está bem, porque ele não está faturando aquilo que ele esperava ou planejava faturar. O trabalhador está reclamando porque ele não recebe aquilo que ele esperava receber, ou melhor, ele não consegue, até iria um pouquinho mais longe, ele não consegue consumir aquilo que ele planeja, aquilo que ele tem vontade de consumir. Uhum. Então, acho que a crise estabelece nisso. Ele não consegue comprar aquilo que ele quer, a mídia tem o apelo dela para consumir, ele não consegue, e aí, então, o cidadão está em crise. Ele se sente em crise. Se sente em crise, porque ele não tem aquilo que ele desejava, né? Nem sempre aquilo que deseja é aquilo que você precisa. Só que o apelo da sociedade, o apelo da mídia é para que você tenha algo além daquilo que você precisa. E a gente não consegue fazer uma análise, eu preciso disso, eu vou comprar isso. E aí então entra em crise. Entra em crise, então tá ruim. Se for por aí, nós estamos mal. Então, né? Porque o que passa na televisão, o que tem de apelo, né? De apelo, para a gente comprar, né? E o apelo é forte, né? O apelo é para o cara que trabalha o dia todo, chega na casa cansado, aparece aquela propaganda bonita, e o apelo você merece ter isso. Você merece ter isso. Isso fala então da crise, vamos dizer assim, econômica, pessoal, né? E por outro lado, na economia, a gente às vezes tem uma visão um pouco limitada da questão econômica, mas a questão econômica ela é mundial. Às vezes a gente não quer aqui generalizar, mas as pessoas na maioria das vezes olham para aquilo que é local. Por exemplo, eu acho que a crise foi gerada aqui no Brasil, a crise é por causa da política que está ruim, mas na verdade há uma crise mundial, uma crise econômica mundial, né? Porque
A crise ela não é só de um lugar, né? Não é só de um país. E talvez, olhando para o lado filosófico das coisas, sem querer, dá até para entender que grupos de interesses mundiais criam crises em países em que ela tem interesse. Dá para perceber isso, eu não sei se a gente consegue afirmar isso, mas eu particularmente tenho esse sentimento, que a crise ela é criada por outros grupos de interesse. Alguém manipulando. Manipulando. Por exemplo, em 2014, se falou muito aqui no Brasil do pré-sal. E sabemos que é uma crise mundial na área de energia. É uma crise mundial, né? Certo. E o Brasil parecia que ia despontar muito forte nessa área. É verdade. Muitos investimentos foram feitos em cima da descoberta do petróleo no pré-sal. E o que aconteceu mundialmente? Não sei se foi paralelo ou mais ou menos. O custo, o preço do barril do petróleo caiu mais da metade. Onde inviabilizou qualquer país do mundo explorar o petróleo no pré-sal, que é uma exploração um pouco mais cara, né? E aí então caiu o preço do petróleo a níveis que não se compensa explorar o pré-sal. Aí, novamente, o poder acabou ficando na mão de algumas pessoas. Esse é um pensamento meu, não quero afirmar isso e nem quero usar aqui uma teoria que vá causar um pânico aí para todo mundo, mas é um pensamento meu. Bom, e com relação a outras crises, além da crise econômica, há uma crise política, então. Há também uma crise política, não é? Ultimamente, e as pessoas às vezes estão meio assustadas com esse tempo, né? A crise política é bastante relevante, grave, né? E na minha visão, hoje o Brasil é a bola da vez nessa desculpa, mas que não seria o Brasil a bola da vez da crise política. A crise política ela é mundial também. Sim. A crise política também é mundial. E agora no Brasil fica um pouquinho mais complicado aqui, pela gente estar aqui vivendo e vendo algumas coisas. E a crise tomou proporções maiores do que as pessoas até veem, né? Eu vejo hoje a classe política tentando falar que está tudo normal, que está tudo bem, que todo mundo pode consumir, investir, que os empresários podem investir, e na verdade o problema é bem maior do que estão passando para a sociedade como um todo, né? Principalmente a nível de, vamos dizer assim, a nível de presidente ou alguma coisa assim. Estão passando uma ideia que está tudo normal lá. E na verdade, se olharmos todos os fatos, a crise política no Brasil, ela nunca teve tão mal como está agora. Não que ela nunca esteve tão mal, quer dizer, nunca veio à tona, vou usar um termo até chulo aqui, senão, ela nunca se percebeu o quão podre é a política e o sistema político do Brasil, e tão frágil que ele é. Então a crise ela está bem iminente na área política, não que nunca existiu problemas, mas agora ficou tudo muito às claras, né? Só não vê quem não quer, né? E por outro lado existe quem está no poder tentando dizer que está tudo normal, que está tudo bem, que o bandido é o outro bandido, ele não é tão bandido, desculpa, talvez. Mas acho que essa parte política aqui até do Brasil, do que eu percebo, do que nós percebemos é o seguinte: eu creio que está sendo até uma coisa que Deus tem permitido que venha à tona. É como se Deus estivesse trazendo todos os podres para cima, para ser curado. Toda vez que aparece um problema, é para ser curado, não é para ser só a gente ficar escandalizado, chateado, mas é para ser curado. Exatamente. Então eu vejo que, embora seja uma crise muito difícil, embora politicamente falando, parece uma crise lá, na verdade porque está aparecendo todos os podres, né, do sistema político. Na verdade eu vejo com bons olhos isso. Você não vê? Também vejo com bons olhos, porque
enquanto não vê crise, não tem como haver mudança. É verdade. Não tem como haver mudança, É né? verdade. E quando a gente, como no caso da política, é óbvio, evidente que a política nossa tem que passar por mudança. E até me parece que uma das falas aí do Tribunal de Justiça e tudo mais é realmente trazer à tona tudo o que está acontecendo para que haja mudança. É claro que é forçada essa mudança, porque quem está no poder não quer tirar. Então você falou muito bem, eu concordo assim, que tudo isso está vindo à tona como uma providência divina para que a mudança realmente aconteça. A níveis aí para que seja bênção para a nossa nação, bênção para a nossa nação. Porque acho que sempre, essa corrupção sempre existiu e talvez ainda continue existindo, mas pelo menos vamos dizer assim, pelo menos é trazido à tona para se tentar curar uma situação. Agora, pastor Joãozinho, sempre existiu crise, né? Em todas as áreas, não é verdade? Sempre existiu. Eu desde que de criança já ouvi falar de crise, né? A gente não é tão velho assim, né? Não é tão velho. E tem uma máxima até, viu? Até vai para os empresários aí. Quem consegue se desvencilhar dessa sensação de crise e investir, agora é a melhor hora. Verdade. Que na hora que der a virada, ele vai faturar bastante, ele vai ter bastante sucesso. Verdade. Porque a crise ela é meio assim, contagiosa, né? Não vai dar certo, não vão fazer, não é hora de investir, não é hora de fazer. E quem investir agora, amanhã vai estar na frente. Vai estar despontando aí. Então você acha que é uma oportunidade? Uma oportunidade. Crise sempre é uma oportunidade. Oportunidade. A gente tem que enxergar como uma oportunidade. Não enxergar, como eu já disse anteriormente, não enxergar com os olhos do macro, né? Do senso comum. É hora de tomar cuidado, não posso investir, não posso gastar, não posso nada. E aí realmente a crise se estabelece nisso. Agora, quando o empresário entende como uma oportunidade, aí ele se sai um grande vencedor. Eu penso até isso numa crise, numa batalha que estava acontecendo com o povo judeu, e chegou um garoto lá chamado Davi. É verdade. Deparou com uma grande crise, um gigante afrontando todo mundo, e Davi viu nessa crise uma oportunidade e se tornou o rei daquela nação. Então, crise podemos olhar com outros olhos. É verdade. E a coisa boa é que Davi não estava no meio dele, que já há tanto tempo eles estavam ali ouvindo o Golias falar, não, levanta uma pessoa aí porque nós vamos lutar. E eles vinham, na verdade, minando Exatamente. A mente das pessoas que estavam ali. Olha, ouvindo. Você tocou num ponto importante. É isso que acontece. Temos relatos ali que se uma coisa ficar massificada sempre na mente, a pessoa acaba acostumando aquilo como verdade. E é o que o Golias fazia. Todo dia, de manhã, à tarde, se não me engano, depois, por 40 dias. E Davi não estava participando desse processo. Veio depois, né? Ele estava fora, ele chegou, ele falou, não precisamos viver assim. Temos um Deus, não precisamos viver desse jeito. Temos um Senhor que é por nós, Ele quer a guerra. Tal. Amém. Então, você tocou num ponto importante. Às vezes, vai massificando uma notícia, massificando uma coisa, e todo mundo acaba acreditando naquilo. Nós estamos vivendo uma crise política. Temos visto na mídia como está a situação no nosso país, onde cada dia que passa nós achamos que já vimos tudo sobre corrupção, sobre maldade e injustiça, mas não, cada dia que passa nós vemos que está pior. As pessoas, elas mostram cada dia mais como elas são dependentes do dinheiro, dependentes da posição social, como isso influencia a vida deles. Eles não são felizes se não tiverem dinheiro. Não são felizes se não tiverem a posição social vista, notada. E aí eles fazem tudo de errado para conseguir isso. Então, essa situação leva as pessoas a acharem que não tem saída para o
para o Brasil, porque se essas pessoas que foram votadas por nós fazem isso, que saída nós temos? Não, mas tem saída sim. O Brasil tem saída. E a crise política é apenas uma parte da nossa vida. Existem outras coisas que nós também enfrentamos dia a dia que nos fazem ficar menor. Mas a saída sim. Começa agora aqui em nós, acreditando que o Brasil tem saída, tem pessoas honestas, tem pessoas verdadeiras, sinceras, que não amam o dinheiro ao ponto de fazer tudo pelo dinheiro. Tem saída sim, eu creio nisso, porque senão estamos perdidos. Se nós ficarmos olhando essas notícias de desgraça, notícias de derrota, e você for pôr na sua cabeça, você está perdido. Temos que acreditar que há uma saída, que o Brasil é um país maravilhoso, as pessoas são pessoas maravilhosas. Existe saída sim, mas desde que você acredite no seu potencial, no seu trabalho, na sua eu creio que começa em você o Brasil melhor. Desde que você seja honesto, seja sincero e verdadeiro. Não adianta você querer as pessoas mudem e nós não mudarmos. Então, começa o Brasil melhor através de nós. Eu creio nisso. Isso aí afeta tudo, a nossa vida, se você deixar que isso influencie você negativamente, fazendo você pequeno, fazendo você não acreditar que você vai conseguir um emprego se está desempregado, acreditar que você vai ter um casamento melhor se o seu casamento está com problemas conjugais. Então, temos que acreditar, existe uma saída, existe um Deus que está acima de tudo isso. Então, como foi falado, é na crise que nós crescemos, nós vemos coisas que nós não tínhamos visto antes. Forças que nós não encontrávamos antes, agora encontramos. A Bíblia mesmo fala que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu dependo de um Deus que é maior do que tudo, que vai me mostrar a saída da situação. Então, a financeira, por exemplo, a pessoa está sem dinheiro. Está perdido? Não está perdido não. Vou acreditar que existe uma saída. Deus vai me dar uma bênção. Ele vai me abrir uma porta para mim. Eu vou conseguir um emprego. Ah, não vai conseguir. É milhões de desempregados. Mas eu vou conseguir sim. Porque eu tenho que ter fé. A fé, ela muda tudo. A fé faz nos levantar cedo para trabalhar. A fé nos faz levantar cedo para procurar emprego. A fé nos faz acreditar em nós mesmos que vamos conseguir. Então não pode deixar isso ficar na sua cabeça. Então a situação ruim está lá fora. Não pode deixar vir no meu coração, na minha mente. O que não falta são de histórias de pessoas que perderam emprego e descobriram o seu potencial. E hoje são empresários, e hoje estão conquistando grandes coisas porque não deixaram a crise ficar no seu coração, levantaram e lutaram. Então eu creio que hoje temos que levantar e lutar e fazer a nossa parte. Como ser humano, como cristão, como pessoas que querem um Brasil melhor, uma vida melhor. Pastor Joãozinho, o Davi veio, não estava ouvindo aquelas ameaças de Golias e pôde colocar um outro pensamento, pensamento de, não, nós vamos em frente porque Deus está conosco. E eu fico pensando também que há uma crise também que atinge as pessoas, que é pessoal, de identidade pessoal nesse tempo. E é interessante a gente falar um pouco sobre isso, pastor. Realmente é uma crise de identidade, né? Porque, na verdade, na minha visão pequena das coisas que a gente está aprendendo, né? Lendo alguma coisa e tentando enxergar para uma situação e ver, né? Na verdade, existe essa crise. Porque, na verdade, Deus, Ele nos criou para sermos nós mesmos. E o ser humano, ele tem uma tendência muito grande de se comparar e querer ser o que o outro é. E aí não tem como não entrar em crise, né? Porque nós nunca seremos o outro. Nós somos aquilo que Deus nos criou, com um propósito que Deus nos criou aqui na Terra, um chamado para cada um de nós que estamos no ministério. E é isso que Deus me chamou. E quando eu tento ser outro, eu entro em crise. E é comum as pessoas olharem o outro e admirarem outros. Até tem uma brincadeira que a gente faz em sala de aula ou coisa parecida assim, né? Hoje, para ser feliz, o cara tem que ter dinheiro e ser magro. Senão ele não é feliz. É verdade. Então, porque se criou uma maneira de entender o que é ser feliz, né? E na verdade nós precisamos ser felizes com aquilo que Deus, da forma como Deus nos criou, nos formou, e aceitar e saber que todos nós temos valor.
O problema é que quando eu me comparo, eu entendo que eu não tenho valor. O valor é do outro, eu preciso fazer aquilo que o outro faz, aquilo que é legal, aquilo que é importante, ou até aquilo que dá ibope, ou aquilo que dá aceitação. E eu esqueço de ser aquilo que Deus me chamou para ser. E então há essa crise, eu entendo que é justamente por isso. Também, então voltando lá no caso de Davi, mais uma vez, para mostrar a crise pessoal deles, é que o exército de Israel diminuiu, né? Entrou em crise porque se comparou com Golias, exatamente. Eles ficaram com crise de identidade. Nós não podemos mesmo, não adianta. Não vamos conseguir, esse cara é muito grande. E a mesma coisa, mas aí Davi vem, embora menorzinho que os outros, mas ele tinha um grande Deus, ele sabia quem ele era em Deus, Deus, né? Exatamente. Aí a identidade dele estava muito clara e ele foi e venceu Golias. Eu acho muito interessante a gente falar sobre essa crise, porque essa crise parece que não termina nunca. Desde que existe mundo, existe essa crise de identidade. Essa crise de querer ser o outro, de querer ter o que o outro tem. Então, mas o legal de tudo, o exemplo de Davi é um exemplo assim, muito legal. Foi muito bem colocado aqui. Bem colocado por você. O exemplo de Davi, ele abrange todos esses aspectos, né? Davi não tinha crise, primeiro, porque ele não tinha uma mídia do lado dele. Não tinha mídia fazendo nenhum apelo, né? Segundo, aí consta, ele ficava bastante lá cuidando das ovelhas. Lá no meio do mato. Do mato. E onde ele tinha um pouquinho de tempo para falar com Deus, para conhecer Deus. E valorizar aquilo que Deus faz. Por exemplo, em dois aspectos lá muito claro, na derrota de um urso, de um leão, claramente ele falou, Deus me livrou disso. Então, meu Deus é grande. Ele pôde trazer isso quando enfrentou o primeiro problema dele. Quer dizer, ele não tinha crise existencial. Eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é Golias. E ele crise existencial. Ele sabia quem ele era. E tanto ele sabia quem ele era, ele não citou isso na Bíblia, não tem essa frase, mas eu acho que ele falou, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Deus, e quem é esse incircunciso? Quem é esse? Quer dizer, aqui eu parafraseando a Bíblia, sei lá, mas trazendo para mim a interpretação. Tá ótimo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Deus. E quem é esse cara? Então, ele não falou, puxa vida, realmente eu sou menor, eu sou pequeno. Ele sabia quem ele era e sabia quem era Deus. Eu acho que se as pessoas descobrirem isso, primeiro, quem é Deus? Porque até... eu acho que a visão de Deus está meio em crise nos dias de hoje. As pessoas enxergam Deus diferente, né? Davi sabia quem era Deus. Então você estava dizendo que Davi não tinha mídia para ser bombardeado, para estar pensando, olha, nós estamos em crise nacional, olha aqui, o exército filisteu veio contra nós. Então ele não tinha essa mídia para levá-lo a pensar mal. Por isso ele sabia quem ele era em Deus. E perguntando, a mídia influencia muito, pastor? Influencia bastante. E o legal é que ela pode ser usada para o lado positivo também, né? Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal, mas ela influencia e tem poder para isso. Não falando só, quando fala em mídia, a gente fala todo tipo de mídia, mas, por exemplo, hoje alguém está sozinho na casa, na maior solidão do mundo, é comum você entrar em algumas casas que a televisão está ligada sozinha, e a pessoa fazendo algum serviço. Parece que quando liga a televisão, ela enche a casa de gente. Ela não se sente mais sozinha, né? Então ela tem o lado positivo, o lado negativo. Não que a pessoa precise trocar, mas as pessoas precisam de contato, as pessoas precisam de olhares, né? E a mídia não substitui isso. Para mim, a mídia ela mais substitui um apelo para alguma coisa do que contribuir para essa necessidade pessoal de contato, de olhares, são coisas importantes nos dias de hoje, né? Então há contribuição, sim, mas ela tanto pode ser bom como mal. A gente precisa saber usar isso, né, para abençoar aí o reino e pessoas, é claro. Tem muita coisa boa, né, que a gente pode pregar o evangelho através da mídia, pode fazer um monte de coisas boas
E também aprender muita coisa boa através da mídia, né? Agora, com relação àquilo que é ruim, é a comparação, é o apelo, as palavras negativas. E a gente é muito suscetível a ser influenciado. Influenciados, né? Tem a grande beleza da mídia, é que ela chega em todos os lugares, né? Hoje todo mundo tem televisão, hoje todo mundo tem internet, todo mundo tem rádio, então já nem se fala, né? Então ela tem um alcance extraordinário. Por isso que precisa ser usado para o bem, né? Para ser usado para o bem, para que realmente consigamos atingir mais pessoas para o bem, vamos dizer assim, né? Porque para o mal tem um monte de gente, né? já tem muita coisa acontecendo. Precisamos atingir pessoas para o bem e usar a mídia, claro, para chegar nesses lugares. Você acha que Jesus usaria a mídia hoje? Usaria. Com certeza, Acho né? que usaria, com certeza ele usaria, né? Se ele viesse aqui, fosse agora nesse tempo, ele usaria a internet. Usaria a internet. Boa, né? Segundo alguns relatos, ele pediu emprestado um barco, porque era um recurso ali favorável, o vento do mar, alguma coisa, porque a voz dele tomasse proporções maiores. Então eu acho que ele usaria sim. Eu também creio. Eu não sei se ele usaria alguns canais de televisão aí, mas alguns canais específicos, mas a mídia ele usaria. Certo. O que a gente percebe que no tempo de Jesus, ele usava recursos, eu posso até chamar de recursos pedagógicos, Pode, é verdade. recursos pedagógicos, para que o ensino dele fosse realmente aprendido, né? Então ele usava recursos ali do meio, do convívio, tipo, eu sou a porta, tipo, eu sou água viva, eu sou o bom pastor, eu sou o pão. eu sou o pão. E aí, então, as pessoas conseguiam entender melhor a mensagem, né? Eu acho que... Para compreender melhor, para facilitar o entendimento. Facilitar o entendimento. Isso. E com certeza a mídia ia facilitar muito. Eu acho que a mídia iria facilitar para Jesus o alcance. Que o apóstolo Paulo, depois, ele também conseguiu isso, com estratégia também. Né? Indo, né? Indo. Ele ia nos lugares certos. É verdade. Ele ia pregar num porto, numa cidade portuária, onde havia muita circulação de pessoas. Daqui a pouco o evangelho estava indo para o mundo todo, É verdade. sem a mídia. Não que não seja importante, a mídia é importante, mas é importante usar os recursos que tem disponível, né? O apóstolo Paulo tinha o recurso disponível, usava. Jesus tinha o recurso disponível, usava. Nós temos a mídia como recurso disponível, vamos usar. Fazer o melhor, né? Fazer o melhor, fazer né? o melhor para Deus, né? Crise, para mim, são fases que nós vivemos de uma forma que a gente se ache menor, desvalorizado, pequeno, sozinho, sem saída. Não necessariamente que é assim a situação, mas você se vê assim. Eu creio que a crise está na sua cabeça ou no seu coração. Porque se você acreditar que você é maior, que você pode, não tem crise para você. Você consegue sempre enxergar uma saída, por mais difícil que esteja a situação. Então, crise, somos nós que fazemos, e não a situação em si. E agora, e a crise espiritual? Conta um pouquinho pra gente. Hoje em dia, há uma questão muito séria sobre isso também, né? A crise espiritual, para mim, aqui na minha pequena visão novamente, né, eu até gostaria de deixar bem claro aqui, nós não estamos pontualizando nada como verdade, estamos discutindo fatos, né, e talvez levantando ideias para discutir esse assunto. Não estamos sendo dono da verdade, né, pastor? Claro. Não estamos dono da verdade nesse momento, né? Mas eu acho que a crise espiritual, ela advém assim, não um esfriamento, mas desculpa, mas eu vou ter que voltar novamente, só um pouquinho só, meu. A crise espiritual, ela na verdade, ela se estabeleceu. Um ponto maior na igreja foi com a teoria da prosperidade, onde as pessoas dentro da igreja passaram a enxergar que é importante ter do que ser. Uhum. Aí é um problema, não estou falando mal de quem prega sobre esse tema de jeito nenhum. Eu estou falando que a gente precisa saber
mostrar as coisas, né? Exatamente como a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu posso ser próspero, que eu posso ser cabeça, isso não discutimos isso, né? É que da maneira como é colocado, às vezes, quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja denominacional, nenhuma denominação. A gente vê, como eu falei no início, eu gosto de olhar a massa. Até quero me especializar nisso, eu gosto disso. E a gente vê que a massa, hoje, entrou numa crise porque o ter é mais importante do que o ser. Uhum. Aí deixou valores importantes, cristãos, ficaram de lado. Valores importantes. E aí, não acusando ninguém de novo, mas até os púlpitos não pregam exatamente o que as pessoas precisam ouvir, e sim o que é que elas querem ouvir. Por isso que eu falo, a origem pode estar ali na teoria da prosperidade, que acabou levando até alguma liderança a dar uma ênfase muito grande a isso, e esquecer de coisa importante, tipo volta de Jesus Cristo. Pecado. E pecado é a pessoa do inferno. Volta de Jesus. Né? Um dia desse eu fiquei assim, abismado comigo, foi em 2014. Eu ouvindo uma pregação, viajando, e me veio assim na mente, quando o apóstolo Paulo chegou lá para o povo de Éfeso, ele perguntou: vocês são batizados com o Espírito Santo? Tá? Eu falei, não, nós nem conhecemos o Espírito Santo. Nem ouvimos falar. Nem ouvimos falar disso. Então, com essa fala eu quero dizer que alguns problemas que às vezes faltam, não quer dizer que a igreja de hoje está faltando, mas para aquele povo faltava conhecer sobre o Espírito Santo, ouvir sobre o Espírito Santo. E eu vejo que hoje também falta isso. Eu vejo que falta também criar aquela expectativa para as pessoas que a solução do problema dela não está aqui na terra. E hoje o povo tem uma expectativa, por isso que espiritualmente não está bem, que a solução dela está aqui. Que a nível terreno vai se resolver tudo. Quando alguém estava em crise, o que o apóstolo Paulo mandava aconselhar, usando minhas palavras: meu irmão, o céu é logo ali. Aguenta firme. O céu é logo ali. Está chegando. Aguenta firme. Lá é melhor. Você está passando por problema aqui, mas ali vai ser melhor. Então isso levava uma pessoa a estar mais perto de Deus, buscar mais de Deus, né? Agora talvez hoje o apelo seja diferente. A pessoa está passando uma crise financeira, um problema financeiro, qualquer coisa, meu irmão, você vai sair dessa. Você vai ficar rico ainda. Você vai ficar milionário ainda. Você vai ser curado. Não, porque se você é abençoado, você vai ter riqueza. Isso. O pessoal fala muito isso. Né? Exatamente. Que a bênção só vem, se você é abençoado, você é rico. Isso. Eu entendo até um dia que uma pessoa pediu para seguir Jesus e falou: olha, pensa bem no que você vai fazer, hein, cara. Eu não tenho onde pôr a minha cabeça. É verdade. Eu não tenho onde dormir. Então talvez essa fala não seja uma pregação que esteja na moda e nem que traga expectativas para as pessoas. E não vai arrebanhar muitas pessoas. Não vai arrebanhar pessoas. Talvez o problema seja isso, né? O e pessoal aí quer chamar pessoas, então, para chamar as pessoas vêm por causa de uma mensagem. Uma mensagem. Que não é verdadeira, nem 100% verdadeira. São coisas verdadeiras, mas é para nós, é para a minha vida, é para esse momento, é para quem é, né? E agora, em cima disso que eu comentei, é para todos nós. Mas se isso não vier, não tem problema, porque nós temos uma coisa maior, que é o céu, né? Deus pode te curar, mas e se Ele não curar? Não tem problema. O céu é o seu lugar de descanso. Amém. Lá é onde nós estamos indo, né? Por essa questão, eu vejo na pregação de João Batista. Eu fico assim, maravilhado de olhar, de Jesus chegar e falar para ele: esse aqui é o maior. Uhum. Aí eu olho para o ministério de João Batista, as pessoas não gostavam dele.
Ele estava vestido de camelo. Vestido de camelo. Com pele de camelo. Não tinha nenhum carro, nenhum jatinho, não tinha nada. Não tinha nada. Comia mel e gafanhoto, não tinha caviar, né? Não tinha um povo, uma igreja grande, não tinha nada. E Jesus falou, esse aqui é o maior. Por que Jesus falou que é o maior? Exatamente aquilo que eu comentei de Davi. João Batista sabia quem ele era, por que ele estava aqui, qual a razão dele estar aqui. Ele falou, eu sou só uma voz que clama no deserto. Até um dia chegaram a falar para ele, você é Jesus? Quem que você é, cara? Ele podia dar uma forçadinha, não, eu sou quase, eu não sou, né? Mas ele falou, não, só sou uma voz. Quer dizer, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para trazer esse recado. Aí quando nós somos chamados, e como nós fazemos aquilo que nós somos chamados, para aquilo que Deus conta com a gente, então nós somos maior. Não precisa se preocupar. Jesus falou, esse aqui é o maior. Ele não tem nenhum milagre, nem nada que possa associar ao currículo dele, mas ele foi grande. Porque ele foi o povo, hein? Foi aquilo que ele foi, né? Aquilo que ele foi chamado. Ele era ele. Que coisa linda. Eu achei isso maravilhoso. Você também falou que a respeito de acreditar em Deus, hoje em dia as pessoas não acreditam muito. Que essa crise de ver Deus... Eu digo conhecer Deus, que as pessoas, às vezes... Eu acho que nós saímos de uma fase, eu acho que passa de fase em fase. Na minha fase de infância lá, a gente via Deus como uma pessoa muito dura demais, né? Era o que passavam o que passavam pra gente, essa visão que a gente tinha de Deus. Hoje, as pessoas, eu acredito que tem uma outra visão de Deus, mas eu queria falar naquilo que Deus se apresentou como que quisesse que eu me relacionasse com Ele e soubesse de que maneira e como enxergá-lo. Isso é muito claro no ensinamento de Jesus. Ele fala, olha, quando vocês forem orar, você ore assim, Pai Nosso. O relacionamento que você precisa ter com Deus é você como filho e Ele como pai. E aí eu poderia descrever aqui inúmeros benefícios de ter um pai verdadeiro. Um pai que cuida, presente. A gente poderia até discorrer aqui por um tema até fora daquilo. Até amanhã falando isso, que é um tema empolgante. Mas essa é a visão que Deus quer que eu tenha dele. Ele é meu pai. Pai compreende, pai aceita, pai sabe de dor, sabe de tudo, né? Então é esse que... Você falou que quando você era pequeno, você tinha uma visão de Deus bravo. Tinha uma visão de Deus bravo, às vezes. Hoje, depois que você se converteu, encontrou ele como um amigo, né? Acho que no início não era nem como um pai, assim, né? Um amigo, que eu podia contar com ele. Né? E depois passou, quando mais intimidade... Mais intimidade a gente passa a perceber um pouquinho mais, né? Passa a conversar mais com Deus, de igual para igual, né? E perceber que ele é Deus. Ele é pai. Ele é pai. Amoroso, supridor. A gente percebe isso, sim. Amém. É a maneira de enxergar Deus e relacionar-se com Deus, né? Porque eu acho que a crise espiritual está nisso também, das pessoas relacionar-se com Deus muito pouco, e entender errado Deus, né? Só aquele Deus supridor que troca, né? Uma caricatura de Deus, um Deus de Papai Noel. Isso. Que presenteia. E só esse é um perigo, desaparece, né? Aí tem crise espiritual, né? Porque não tem como. E também, pastor João, nós estamos chegando no final dos tempos. A Bíblia diz que Jesus está para voltar breve. Na verdade, já 2000 anos já falavam isso. Mas a gente vê pelos sinais que Jesus está para voltar muito mais breve. Por ser a volta de Jesus, a Bíblia diz que um dos sinais seria que o amor de muitos se esfriaria. E também que haveria muitas crises, terremotos, guerras, e pai se levantando contra filho, filho contra pai, e muita coisa acontecendo nesse final dos tempos. Como se fosse, na verdade, uma mulher grávida que está chegando, as dores estão apertando, e vão tendo contrações muito mais próximas, em muito menos tempo, até Jesus Cristo vir. Exatamente. Fale sobre isso. Eu acho isso interessante também, né? Novamente eu volto a falar de uma coisa que as pessoas hoje não aguardam muito a vinda de Jesus Cristo, e essas coisas estão acontecendo para alertar todo mundo, olha, eu estou voltando, eu estou chegando aí, né?
E parece-me que as pessoas estão preocupadas com outras coisas. E os sinais são evidentes, são claros. São claros. Se você pegar algum noticiário aí, era um absurdo, alguns anos atrás, a gente pensar de filho matar mãe. Né? Hoje eles usam a mãe até para negociar com bandido, porque tem um apreço especial pela mãe, né? Até os bandidos. A gente vê gente que é mais bandido que bandido matando a própria mãe. Então isso é o esfriamento do amor, isso é a falta de temor, isso é a falta de comunhão com Deus. E não perceber que Ele está voltando. Ele está às portas, né? As pessoas nem acreditam que Jesus vai voltar. Não Isso que acreditam. é difícil. Às vezes até o cristão acostuma tanto Com... o irmão que está na igreja, mas não... Realmente, isso é um dos problemas, eu entendo. A falta de pregar sobre a volta de Jesus é exatamente isso. Parece que Jesus nunca mais vai voltar. Uma outra coisa que as pessoas acham também que Deus perdeu a mão desse mundo, que agora Ele perdeu o controle, né? Que Deus está tudo descontrolado e Deus também perdeu o controle. Não, está tudo nas mãos de Deus, viu? No controle de está Deus, no né? controle de Deus, e eu acho que esses sinais estão avisando, eu estou voltando. Ouçam os profetas, ouçam os pregadores que eu estou voltando. Por isso que os pregadores, os profetas têm que falar da volta de Jesus bastante, porque é o apelo hoje, para que, eu acho que é o apelo do coração de Deus. Mostre que esses sinais são evidências que eu estou perto, que eu estou vindo, que eu estou chegando aí. Que as crises são os sinais. são os sinais. E cada vez mais evidentes os sinais, cada vez mais fortes os sinais, né? Cada vez tomando dimensões maiores. Como eu disse, às vezes parece que a coisa é só local, não. A dimensão é global. A Terra passa por uma crise. É verdade. Crise, se eu posso dizer assim, uma crise na área, tudo que é área, a Terra como em si passa em crise, e a palavra de Deus diz que a Terra também geme. Até a própria terra, né? Geme, aguardando a volta de Jesus. É verdade. Então, e outra coisa também, há uma crise de não se acreditar na palavra de Deus. Não se acreditar na palavra de Deus. E também de não acreditar que existe inferno, que existe céu. A pessoa gosta de acreditar que existe céu, mas que existe inferno... Inferno não. É que as pessoas são imediatistas, né? Por exemplo, se perguntar para algumas pessoas, fazer uma grande entrevista aí, a nível mundial, eu acredito que 90% vai falar que está muito bom aqui na Terra. Está bom aqui. 90% não, vamos 50%, vai. Vai 50%, porque 50%, muita gente fala que o inferno é aqui na Terra. Vai falar, não, aqui está bom demais, não preciso de céu, não preciso de mais nada, aqui está muito bom. Porque não tem a visão correta do céu, não tem a visão correta de Deus, são pessoas imediatistas, estão pensando agora, aqui. E nós, além dessa vida que nós temos, nós cremos nisso, nós temos uma eternidade para vivermos. E essa eternidade, ela tem que ser decidida agora, saber que lá é melhor. Lá é muito melhor. Muito melhor. Glória a Deus, é mesmo. A Bíblia fala que é muito melhor. Mas se essa situação política, econômica, afeta a sua vida de uma forma que você não sabe o que fazer, você não consegue mais acreditar em ninguém, você não acredita mais no amor, nas pessoas, você não acredita mais no ser humano. Então, eu creio que dessa forma você está perdido. Você saber, que nem a turma fala, mais perdido que segue tiroteio, mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Se você tem fé em um Deus que é maior do que tudo, você consegue vencer. Eu creio nisso. Sabe, você olhar para cima, existe um céu, existe um Deus lá que te ama. Em qualquer lugar do mundo, seja qual for a situação, sempre existirá um céu. Jesus nos ensina assim. Perguntaram para ele assim, Jesus nos ensina a orar? Ele falou assim, vou orar assim, Pai nosso que estais no céu. Ou seja qual for o país, qual for o continente, existe um céu onde existe um Deus. Você pode olhar para cima e falar, Deus, me ajuda, por favor, me socorre. Então essa é a hora de você buscar Deus, essa é a hora de você clamar a Deus. Não porque tem crise, porque existe alguém que pode me ajudar nessa hora. Deus, Ele está sempre ao seu lado, todo momento.
Não precisa estar em crise para você crer em Deus, mas é na crise que a sua fé aflora, é na crise que a sua fé cresce, é na crise que você reconhece que nós não somos nada nesse mundo e que precisamos de um Deus para nos guiar à vitória, ao sucesso. Então, tenha fé em Deus, confie em Deus, que você vai conseguir vencer. A Bíblia está aí para dar fé. A Bíblia fala assim, que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, quem você tem dado ouvido? As notícias sobre a política no nosso país? Sobre a crise econômica? A quem você tem dado ouvido? Ouça mais a palavra de Deus, ouça mais o que Deus tem para falar para você, que você vai ter fé. E a fé é a vitória que vence o mundo. Deus te abençoe. Pastor João, você veio aqui abençoar a gente com essas palavras. Você tem uma boa visão a respeito das coisas. E é bom que as pessoas que estão nos assistindo também vejam e pensem um pouco mais sobre a vida, sobre as crises, os tipos de crise e às vezes aquela crise de nunca estar satisfeito com nada. Então, é muito importante você ter vindo aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. E hoje deu um tempo em tudo e falou, agora eu vou lá. Isso mesmo. Obrigado. Deus te abençoe muito. Eu agradeço muito. De coração. Só que eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, dê uma palavra pessoal para eles, uma palavra de aquilo que Deus puser no seu coração para falar. Então, a palavra que eu tenho assim para todo mundo aí que está nos assistindo é que nós podemos sair dessa crise que está aí dizendo aí todo mundo, né? Mas eu queria deixar algo maior aqui para você, que está me ouvindo agora. Crise, como já foi citado aqui, tivemos crise lá no passado, podemos enumerar anos aí que tivemos em crise, no Brasil mesmo. Mas nós não podemos entrar em crise de achar que as coisas vai resolver tudo por aqui. A nossa esperança maior está no céu. Lá é o nosso lugar, é o nosso objetivo. Nós estamos aqui de passagem. Então vamos focar na comunhão com Deus, vamos focar na palavra do Senhor e focar no céu. Eu costumo dizer e brincar em alguma sala de aula. A mensagem que as pessoas querem ouvir muitas vezes hoje é: o céu pode esperar. Deixa eu comprar isso, deixa eu usufruir disso. Aí, então eu digo que as pessoas querem ouvir: o céu pode esperar. Mas a mensagem que Deus quer que você ouça e que você tenha no seu coração é que o céu é logo ali e nós estamos caminhando para Ele, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos. Que bonito. Também gostaria que você estivesse pensando um pouquinho mais a respeito de crise. A crise é uma questão que está fora de você, mas dentro de você você precisa estar firme nas promessas de Deus, para que a crise ou as crises que se apresentem nunca possam abater o seu coração. Até gosto muito daquela passagem que fala: as pessoas que ouvem a palavra, as palavras que eu estou dizendo, que está escrito em Mateus 7, fala: será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que vieram os rios, os ventos, que deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Não caiu porque ele pôs em prática a palavra de Deus. As crises vieram os problemas, e foram sérios os problemas, que deram com ímpeto contra aquela casa. É assim que vem a crise, que vem dar um ímpeto contra nós, de fora para dentro. E aí o que acontece? Se você não tiver sabendo quem você é em Deus, sabendo quem é o seu Deus, que pode fazer todas as coisas, que pode mudar todas as situações, que pode realmente transformar a crise em uma grande oportunidade de bênção para você. Então, na verdade, é isso que eu quero estimular você hoje. A sua comunhão com Deus, para que você seja fortificado por dentro, para que você passe por todas as crises, não só essas, mas muitas outras que ainda virão, mas você permaneça firme e inabalável. É assim que Deus deseja fazer com você. Você é precioso para Deus, e Ele quer que você aprenda que Ele é o seu Deus presente em todo tempo, em todo momento, junto com você. Ele é Deus Emanuel, aquele Deus conosco, aquele Deus que está presente conosco, através do Espírito Santo também. Então, meus amados,
É por isso que eu quero orar por você agora. Primeiro, para que a crise que te abate de fora para dentro, em nome de Jesus, possa cessar. Mas a crise que está dentro de você seja aplacada pela presença de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que agora o Senhor adentre o coração dessa pessoa que está escutando e vendo esse programa. Que o Teu Espírito Santo possa fortalecer as crenças deles em Ti. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que domina essa terra, é o Senhor que direciona, é o Senhor que faz a Tua vontade aqui. E nós somos pessoas que amamos o Senhor e cremos no Teu poder. Pai querido, ajuda o Teu filho que está em crise agora, pessoal, que está em crise porque as crises de fora estão abatendo a vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus, fortalece-o, para que em nome de Jesus essa crise perca toda a força que vem contra essa pessoa e ele passe por isso com segurança na Tua presença. Quero pedir Tua graça, permaneça sobre essas vidas, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente, ó Deus, essas vidas todas, no nome poderoso de Jesus. Amém. E Deus abençoe sua vida grandemente. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar.